E aí, gurizada, se prepara que a aula de hoje da nossa sessão 3 questões de linguagens que sempre caem no Enem vai fazer muita gente ficar boquiaberta, porque outras aulas que eu dei aqui nessa sessão são de coisas que você já viu por aí, talvez você gostou mais do jeito que eu organizei, olha que legal que o Lauro fez aqui e tal, mas para a maioria das pessoas que está realmente estudando para o Enem, não foi uma grande novidade. Agora, esta aula aqui vai deixar muita gente apavorada, tanto que eu faço um desafio a você. Se no final dessa aula você aprender coisas que você não viu em cursinho nenhum, eu quero que você comente aqui no final da aula, não agora. Comenta, eu nunca vi isso no cursinho, já fiz tantos anos de cursinho e nunca vi, e manda essa aula para alguém que você tem certeza que nunca viu também. Me ajuda a te ajudar, esse é o desafio de hoje. Não precisa nem dar like se tu não quiser, não precisa te inscrever no canal, não faz nada. Só quero que tu faça isso, que tu comente se tu nunca tinha visto isso ainda, que eu acho que vários de vocês nunca viram, e mande essa aula para alguém que você acha também que nunca viu. Quer ver só? Hoje eu vou falar para vocês de um assunto que é muito legal para mim, que é a constatação de estruturas linguísticas com função específica, que é basicamente uma interpretação. Só que sempre cai no Enem a mesma interpretação, né? Você reconhecer qual é a função de uma determinada estrutura linguística dentro do texto. Ou seja, vai ter uma frase que foi usada com uma determinada intenção e você tem que captar com que intenção o escritor dessa frase usou ela. Vou te mostrar nas questões para tu ver como isso é recorrente e como é que tu tem que fazer quando tu estiver diante de uma questão dessas. Primeira questão que está aparecendo aí, você deve estar estranhando que está aparecendo só o enunciado e as alternativas. Ó. A resenha é normalmente um texto de base argumentativa. Na resenha do filme Son of Soul, o trecho da sequência argumentativa que se constitui como opinião implícita é: e aí tu vai dizer assim, professor, tu não vai botar o texto? Eu digo, eu não. Você tem que aprender a fazer questão da prova do Enem sem ler o texto. Essa questão não precisa do texto. Pra que você vai botar o texto nela? Se ele já tá te dando nas alternativas, né, A, B, C, D e E, pedaços do texto pra tu analisar. Mas vai que eu tenha que analisar junto com o contexto do texto. Aí tu não vai fazer o Enem a tempo, fio. Se tu vive reclamando que não dá tempo de fazer o Enem, porque tem redação e 90 questões, ou tu desenvolve estratégia para fazer a prova mais rápido, ou tu não vai conseguir. Essa aqui tu não pode ler o texto. E tem várias que eu ensino a fazer sem ler o texto. Essa é uma delas para tu aprender. Qual é a alternativa que tem uma opinião implícita? Aí olha como é que tu tinha que fazer, olha como é que eu fiz essa questão no dia. A. Do estreante em longas metragens Laszlo Nemes, sei quem é, vencedor do grande prêmio do júri no último festival de Cannes. Não vi nenhuma opinião implícita. Ele é Soul, aí vem o nome do personagem, do ator ali, um dos encarregados de conduzir execuções de judeus. Um dos encarregados não tem nada de opinião. A câmera está o tempo todo com um personagem, seja por seus ombros, seja com um close. Pra mim tá só descrevendo, né? É uma resenha. A diferença entre resenha e resumo é que o resumo tem a descrição da história apenas, a resenha tem a descrição e mais a opinião. Então até agora nada. Letra D. Soul percorre diferentes divisões de Auschwitz à procura de um rabino que possa conduzir o enterro da criança. Caraca! Aí eu já comecei a pensar assim no dia lá. Deve ter uma opinião tão implícita que eu não percebi na primeira leitura. Aí fui para a letra E. Premiar uma abordagem tão ousada e radical como Son of Soul não deixaria de ser um passo à frente dos votantes. É essa, né? Uma abordagem tão ousada e radical, tá ali a opinião. Aí sempre que eu resolvo essa aula em aula presencial, levanta uma mão e diz assim, mas não tá implícita, tá explícita. E aí tem cara que acha que a sacanagem do Enem seria colocar uma alternativa como opinião explícita e que você tivesse que marcar aquela que está na verdade implícita. Se você pensa isso, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Tu vai se ofender. Mas eu tô te dizendo com carinho. É porque eu quero que tu melhore. Mas tu vai se ofender. Se ofender, eu vou deixar dislike nesse vídeo. Faz o que tu quiser. Se tu pensa isso, tu não conhece o Enem. O Enem jamais faria esse tipo de pegadinha. O que o Enem quer é que você perceba estruturas linguísticas que marcam uma opinião. Ponto. A implícita e explícita não é o foco. Nunca vai perguntar uma opinião implícita e a resposta ser errada porque ela era explícita. Tu não encontrou opinião nas outras. A única que tem opinião é a letra E, marca e vai embora. É uma estrutura linguística marcando a opinião. Professor, mas daí eu ia ficar procurando não sei o quê. Aí vem outra coisa que tu tem que aprender, ó. Vamos supor que tu, que tá aí assistindo esse vídeo, encontrou uma opinião implícita em alguma alternativa. Vamos supor que tu acha que a letra C tem uma opinião implícita.
A câmera tá o tempo todo com o personagem, seja por seus ombros, seja por um close, meio que parece que ele tá criticando isso. Ou tá elogiando, que a câmera tá sempre com o personagem. Vamos supor que tu pense isso. Se tu marcar a letra C e o gabarito for a letra E, que é óbvia, você vai estar errando uma questão fácil no Enem. E por causa da TRI, quando você erra questões fáceis, isso piora a tua nota, piora a tua coerência. Tu não ganha tantos pontos quanto poderia ganhar. Agora, se tu quiser ser o alecrim dourado, o único cara que acertou a letra C, que percebeu a opinião implícita, o que acontece com quem marcou a letra E, achando que era óbvia, e se por acaso o gabarito fosse letra C? Essa pessoa estaria errando uma questão difícil. Não seria tão prejudicada quanto você errando uma fácil. Você precisa aprender a fazer o Enem. O Enem é uma prova que pede a coerência das respostas. Tentar acertar uma questão imaginando que ela é mais difícil do que é pedir pra se ferrar na coerência. Deve ter gente assistindo esse vídeo aqui que só tá fazendo o Enem porque fica na hora da questão criando coisa difícil em questão fácil. Se num vestibular isso geralmente já é um problema, no Enem é a pior coisa que pode acontecer. Então na hora que você tiver em dúvida entre duas, já tô dando spoiler de outra aula que eu podia dar aqui, vai na mais simples. A resposta era a letra E, óbvia, e tinha a opinião marcada. Tá, então, Lauro, tu vai fazer agora mais uma série de vídeos só com questão que a resposta é óbvia. Não, em 2020 caiu muito mais difícil, Vinha uma questão perguntando, era que falava sobre o cara tinha uma empresa ali e tal, e tu tinha que perceber o discurso dentro do texto literário. Como envolve texto literário é mais complicado, quer ver só? As repetições e as frases curtas constituem procedimentos linguísticos importantes para a compreensão da temática do texto, pois... Qual é a pergunta bem específica? Para que foi usado frase curta? Na outra questão, ele queria que você percebesse qual é a estrutura linguística, que é o assunto da nossa aula de hoje, que marca uma opinião. Aqui ele quer que você perceba a estrutura de frases curtas da qual é feito para o texto. Muito mais difícil de matar porque envolve interpretação de texto literário. Antes de ir pro texto eu vou dar uma olhada nas alternativas, porque é como se a gente fosse interpretar quase um poema. Texto literário tá em prosa, mas é difícil a interpretação. A letra A diz que expressam a futilidade do discurso de poder e de distinção do narrador. Ou seja, a letra A tá dizendo que essas frases curtas marcam que esse cara tem um discurso fútil. O que é um discurso fútil? Ele não tem muito conhecimento pra agregar, assim, é um cara fútil, se preocupa com o dinheiro dele só, fica falando um monte de abobrinha. Talvez seja essa a opção. A letra B fala que essas frases curtas disfarçam a falta de densidade das angústias existenciais. Então esse cara tem uma angústia existencial e a frase curta disfarça, porque ele não desabafa muito. Então já vai interpretando as alternativas. Letra A diz que ele fala pouco, a frase é curta, porque é um bosta mesmo. A letra B diz que ele fala pouco porque não deixa muito denso o desabafo dele, deixa superficial. Vamos ver a letra C. Ironizam a valorização da cultura norte-americana pelos brasileiros. As frases curtas servem pra gente ironizar os brasileiros que valorizam demais a cultura norte-americana. Será que uma frase curta marcaria uma ironia? Você já viu algum exemplo nos seus estudos de que o fato da frase ser curta marca uma ironia? Se ela fosse longa, não seria irônica? Eu já acho que dá pra descartar essa aí, É essa pegada que eu quero que tu tenha na hora do Enem. Letra D. Explicitam a ganância financeira do capitalismo contemporâneo. A frase curta explicita que ele é ganancioso. Uma frase curta faria isso? Só o fato dele usar frases curtas mostra que ele é ganancioso. Acho estranha. Criticam os estereótipos sociais das visões de mundo elitistas. O autor usou frases curtas para criticar estereótipos sociais. Me parece que deve ser A ou B. Ou ele tá usando as frases curtas para mostrar que o personagem dele é fútil, não tem muito a acrescentar, ou ele usou as frases curtas para disfarçar o desabafo do cara. Então agora eu vou ler o texto procurando qual das duas é. E aí eu começo. Eu tenho empresas e sou digno do visto para ir para Nova York. Ricaço. O dinheiro que chove em Nova York é para pessoas com poder de compra. Pessoas que têm um visto do consulado americano, que deve ser ele pelo visto, né? O dinheiro que chove em Nova York também é para os nova-iorquinos. São milhares de dólares. Estou indo para Nova York onde está chovendo dinheiro. Ele tá repetindo a mesma coisa, né? Sou um grande administrador. Tá, e aí? Grande coisa. Sim, está chovendo dinheiro em Nova York. Que cara chato, já tô com ranço. Deu no rádio. Vejo que há pedestres invadindo a via onde trafega o meu carro vermelho importado da Alemanha. Ah, vá te cagar. Vejo que há carros nacionais trafegando pela via onde trafega o meu carro vermelho importado na Alemanha. Ele repete. Ao chegar em Nova York, tomarei providências. Não parece aqueles ricaços que só o que sabe falar é o que tem?
É porque eu tenho isso, é porque eu tenho apartamento não sei aonde, é porque eu tenho bababá. É um discurso fútil, letra A. A futilidade do discurso de poder dele. Não é alguém que tá disfarçando a sua angústia, que tu sente que tinha algo pra falar e escondeu. Não é esse personagem. É um personagem fútil. Resposta letra A. Matei a questão. Por que eu matei a questão? Porque eu não foquei em interpretar o texto, tu viu? Durante toda a minha resolução, eu foquei em me questionar para que servem as frases curtas e as repetições. Tu viu lá no início do enunciado? Lê de novo. As repetições e as frases curtas constituem procedimentos que fazem o quê? O cara fica se repetindo e usando frase curta. A gente nem focou tanto na repetição, mas agora vendo, ó, porque ele é o quê? Fútil. Ele tem um discurso fútil. O cara não tem nada a acrescentar. Resposta certa, letra A. Quer ver mais uma? Nessa questão aqui em 2019 do Sherlock Holmes, muita gente se embananou e errou a questão. Só perguntava isso aqui, ó. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presentes nesse texto tem a função de. Então você vai ter um texto com uma sequência de enunciados negativos. E a pergunta vai ser, qual a função dessa sequência de enunciados negativos? Dessa vez, para mudar um pouco, em vez de começar pelas alternativas e depois ir para o texto, eu vou começar pelo texto, para você ver que sempre tem as duas possibilidades. Ah, professor, qual que é a melhor? Não foca nisso. Ah, se eu não começar pelo jeito certo, eu erro a questão. Você pode fazer das duas maneiras. Você vai chegar na resposta igual. Ó. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu. Às 3 da manhã no Jardim Lauriston. Nosso homem que estava na vigia viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e na sala da frente o corpo de um cavaleiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch Drebber, Cleveland, Ohio. Não houve assalto e o nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue, nem feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo o assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até casa seria ótimo, se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson. Para quem já conhece Sherlock Holmes, fica mais fácil, se você já viu alguma vez na vida. Se não, tu consegue matar pela estrutura. Com que objetivo ele ficou falando tudo que não era? Imagina que eu tô gravando uma aula pra você e eu vou lá e digo assim, ó galera, essa questão aqui, ó, não é a letra A, não é a letra B e não é a letra C. Com que objetivo eu tô dizendo isso? Pra já descartar aquelas opções e fazer você ficar focado nas outras duas alternativas. Então, com qual intenção o Tobias Gregson falou pro Sherlock Holmes, ó, não teve assalto, não encontramos nada, não teve marca de sangue. Pro Sherlock Holmes já ir descartando opções em que houvesse isso e poder agilizar a investigação. Claro que é isso. Vamos ver que a alternativa diz isso, então, letra A. Restringir a investigação, deixando-a sob responsabilidade do autor da carta. Ele disse tudo que não aconteceu pro Sherlock Holmes não meter o bedelho. Então por que ele ia mandar uma carta pro Sherlock Holmes? Claro que não é essa, né? B. Refutar possíveis causas da morte, auxiliando na investigação, para agilizar. Ó, não foi isso, não foi isso, não foi isso, já vai no que interessa. Deve ser essa. C. Identificando o local de cena do crime, localizando-o no Jardim Lauriston. Aí teve um aluno meu que marcou essa. Professor, eu marquei porque tá ali no início, ó. Mas a pergunta é sobre a sequência de enunciados negativos, criatura. Não é sobre o início do texto. O que é o título dessa aula? É pra gente constatar estruturas linguísticas que servem pra alguma coisa. A pergunta é sobre a sequência de negações. E não sobre o início do texto. Tá fora. Introduzir o destinatário da carta. Ele introduz que a carta é pro Sherlock Holmes por meio das negações. Ai, mas professor, olha lá no início, ó. Meu caro Sherlock Holmes. Mas e daí que tem no início? Se a pergunta fosse, considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, podemos perceber que o vocativo no início do texto tem a função de, letra D, introduzir o destinatário da carta caracterizando sua personalidade. Aí pode ser. Você entendeu? É a pergunta que determina a resposta. Apresentar o vigia incluindo entre os suspeitos? Claro que não. Resposta letra B, ele usa os enunciados negativos para refutar possíveis causas e agilizar a investigação. Você viu como fica fácil quando a gente entende qual é a pegada do Enem e a gente vê que esse tipo de questão se repete e é na verdade um conteúdo que cai na prova? E agora vem o desafio do início do vídeo. Se surpreendeu? Já tinha visto isso ser explicado como algo recorrente no Enem que cai sempre? Tá vendo primeiro aqui, então aproveita e comenta o que você achou. Manda esse vídeo para alguém que vai se surpreender também. Te vejo na próxima.